Glória a Deus. Você está preparado para essa palavra? Já regou o teu coração? Já entregou aí a tua adoração nessa manhã? Glória a Deus. É uma manhã de ceia, uma manhã poderosa. Amém? Gostaria que você abrisse, por gentileza, aí Lucas capítulo 23. E você que está em casa também nos acompanhando aqui pelas redes sociais, abra a tua Bíblia também. Abra aí Lucas 23. Tira um pouquinho a poeira da Bíblia aí. Cuidado se abrir a Bíblia, tiver uma barata lá, misericórdia. Né? Tem que usar a Bíblia, irmão. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Lucas 23. 23. A partir do versículo 44. Aleluia. Oh, que manhã gostosa. Aleluia. Pastor, hoje está gostoso mesmo para ficar em casa, né? Debaixo da coberta. Tem gente que está no monte hoje. Está no monte das cobertas, né? Mas você veio para o monte, certo? Você veio para o monte de Deus. Você veio buscar o Senhor. Monte quer dizer buscar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, Lucas 23, de 44 a 46. Já era quase a hora sexta. Diga assim, quase meio-dia. E houve trevas em toda a terra até a hora nona. Diga assim, às 15 horas. Pois o sol havia se escurecido e o véu do santuário se rasgou. Então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Aleluia. Dá uma glória a Deus aí. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Muito obrigado. Aleluia. O teu evangelho diz que o Senhor se entregou. Ele se entregou. Nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre isso. Amém? Essa entrega, o poder dessa entrega de Jesus e esse exemplo que Ele trouxe para nós. Amém? Irmãos, entrega, ela quer dizer confiança. Entrega, ela quer dizer dependência. Entrega, ela quer dizer rendição. Entrega quer dizer voluntariedade. Amém? Eu quero meditar sobre isso nessa manhã. Guarde bem tudo isso que vai ser falado. Sabe, nós necessitamos entregar o nosso caminho ao Senhor. O que a Bíblia diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o que vai acontecer? Ele tudo vai fazer, né? Ele tudo fará. Em nome de Jesus. Ele diz também lá: buscar primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Glória a Deus. O Senhor é poderoso. Sabe, a vida de Cristo foi uma vida de total entrega. Tem pessoas, irmãos, que se inspiram, né, em ícones aqui da nossa terra, né? Pega uma pessoa bem famosa aí, Steve Jobs, um homem tremendo, um homem de sucesso, não é? Um homem que tem um livro que é interessante. Outros homens de sucesso aqui na terra. Tem pessoas que se inspiram nessas vidas. Tem pessoas que se inspiram em cantores, em atores e até em parentes. Mas eu vou dizer algo para você. A maior inspiração, o maior exemplo que nós podemos encontrar é o exemplo de Jesus. Aleluia. Por isso que Ele veio para a terra, irmãos. Ele veio para ser homem. Ele se tornou homem. Ele é Deus, mas aqui Ele nasceu como homem, para deixar vários e vários exemplos para mim e para você. E foi uma vida, amados, de entrega. E é justamente isso que Ele faz quando Ele está na cruz do Calvário, nos seus últimos momentos de vida como homem, cumprindo não a vontade dele, mas a vontade do Pai. Sabe, se você olha para a vida de Jesus, você vê que a vida dele não foi uma vida de luxo. Pastor, mas
se tem alguma coisa errada em querer um conforto você pode buscar. Mas quando você busca primeiro o reino de Deus, o maior conforto que você encontra, meu irmão, minha irmã, é o seu conforto espiritual. Como você fica confortável. E Jesus falava isso, falava assim: olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Ele falou para aquele jovem rico. Ele falou: Senhor, como que eu hei de herdar o reino dos céus? Eu quero te seguir. Tudo bem, então, vai lá e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Meu Deus, mexeu no bolso dele. Vira para o teu irmão aí. Eu sei que você está de máscara, mas fala para ele assim: olha, cuidado, viu? Cuidado com quem é seu Deus. Amém? Oh Senhor, tem misericórdia. Aleluia, o Senhor te conhece. Ele conhece até onde você entrega. Porque Ele tem autoridade para isso, irmãos. Ele entregou a sua vida inteira. Ele viveu, Ele começou ali o seu ministério aos 30 anos. E antes disso Ele ensinava também, até quando criança. Ele ensinava lá os doutores da lei, debatia com eles, falava da palavra, das escrituras. Mas aos 30 anos ele começou o seu ministério. Ele começou a curar vidas, começou a libertar. Ele começou a chamar ali os seus discípulos, falar: olha, eu vou ensinar para vocês agora o que é o reino de Deus. E ali ele pregou o reino de Deus. Amém? Mas eu quero trazer rapidamente sobre algo importante sobre esse texto, que fala dos últimos momentos de Jesus. E ali era a prova final. Era a prova final. Jesus já estava ali um pouco antes no Getsêmani, num jardim. E você lembra, porque você lê a Bíblia, e você conhece, você guarda isso no teu coração. E ali Jesus estava intercedendo pela humanidade. E foi tão grande a sua aflição que ele começou a suar sangue. E ele já começou a sair o sangue, a verter o sangue. Começou a se cumprir a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, mas quando chegou no momento da cruz, onde ele estava sendo pregado, imagine só a dor. Tem pessoas que não conseguem nem assistir aquele filme, né? Tem um filme, esse último filme que foi feito, que diz que é o mais realista feito até hoje, né? Mas nem ele, nem esse melhor filme, nem ele retrata com exatidão, com precisão, como é que foi aquele momento. Foi algo terrível, irmãos. A crucificação era o pior tipo de morte, vamos dizer, já inventado pelos romanos, porque a pessoa ficava sofrendo, ela ficava ali às vezes mais de 24 horas, geralmente 2 dias ali, sofrendo, pregado, com o peso do seu corpo na cruz. E Jesus estava ali. Você lembra da história? 2 ladrões do lado dele. Amém? E teve um deles até que, né, ele se arrependeu. Glória a Deus. Jesus falou: hoje mesmo você vai estar no paraíso comigo. Aleluia! Aleluia. Nunca é tarde. Mas não deixe para o último momento, porque você vai sofrer. Tem pessoas que falam: não, vou esperar mais um pouco, eu sou muito novo, vou ter que curtir o mundo. Não se entrega para o Senhor. Aí, Deus tem um plano sim, mas vai chegar um momento que você vai ter um sofrimento tão grande. Será que vale a pena? Você perder uma vida de alegrias, uma vida de conforto, como eu falei aqui. Mas pastor, eu não vou ter mais problema. Sim, você vai ter problema, porque aqui a gente não mente, aqui a gente não faz propaganda da organizações Tabajara que resolve todos os seus problemas. Não, quem resolve os seus problemas é Jesus. Você vai continuar sim tendo problemas, mas você vai ter Cristo no seu barco. E se Ele está no seu barco, Ele é a solução. Aleluia! Amém? Igreja nenhuma é a solução, Jesus é a solução. Mas você tem que estar na igreja, porque Cristo é a cabeça da igreja. Amém?
Portanto, essa história também de que você não precisa estar na igreja, isso é mentira de Satanás. Você é a igreja. Só que você sozinho não é nada. Você com os seus irmãos, você é a igreja. Porque onde estiverem 2 ou 3, ali o Senhor vai. Então você precisa estar com alguém. Você não vai caminhar sozinho, amém? Glória a Deus. Queridos, a primeira coisa que este momento, esse exemplo de Jesus nos ensina, é que esta entrega de Cristo, ela aponta para uma dependência do Pai. Jesus sempre deu a glória para Deus. O Pai, ele sempre apontou, ele falava assim, olha, é por causa dele, é o Pai. Ele falava, olha para mim, vocês vão conhecer o Pai. Ele sempre mencionava Deus, porque ele queria passar a sua total dependência do Pai. Sabe, eu e você, queridos, nós somos acostumados com uma certa natureza humana. O que é essa natureza humana? É a falta de confiança, é a independência. Sabe, todos querem ser independentes. Ninguém gosta de que alguém fale alguma coisa na sua vida. É ou não é? E às vezes a gente transporta isso, sabe para quê? Para o lado espiritual, para Deus, para a palavra de Deus. Deus traz uma direção para você e você procura tudo que é desculpa para achar uma saída para não seguir aquilo. Esse é o ser humano. Nós queremos ser independentes. Sabe, muitas das nossas dificuldades é a nossa falta de fé em Deus. Jesus, ele confiava plenamente no seu Pai, até o último momento. Aleluia, e quando ele estava ali, amados, ele não estava dando um salto no escuro. Ele sabia qual era o propósito de Deus, e ele sabia a sua missão. E mesmo num instante que a Bíblia fala que Deus o deixou, e até Jesus falou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparaste? Porque foi o momento em que o pecado estava ali. E o que nos distancia de Deus é o nosso pecado. E todo o pecado do mundo estava naquele momento. E Deus, por um momento, teve que deixar o seu filho. Amém? Jesus, mesmo naquele momento de sofrimento, falou, eu confio no meu Pai. Eu deposito toda a minha confiança, eu vou cumprir o meu propósito aqui nessa terra. Amém? Será que é fácil depender de Deus? Não é fácil. Você tem que confiar. Você tem que deixar na mão dele. Amém? A segunda coisa que eu quero falar, que a entrega de Jesus, ela nos deu um exemplo de rendição. Sabe, queridos, ao pronunciar, Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Jesus não estava fazendo isso porque estava sendo pressionado por causa da dor. Ele não estava fazendo isso porque foi obrigado por Deus a fazer. E ao contrário do que as pessoas pensam, não foi por causa de Pôncio Pilatos. Ele lavou as mãos e Jesus foi ali preso para ser crucificado. Não foi por causa dos romanos, os soldados que prenderam Jesus. Não foi por causa de Judas. E talvez agora você fique abismado em ouvir isso. Mas todos eles foram instrumentos de Deus. Como é difícil entender isso. Irmãos, hoje a gente não vê tanto isso, mas, meu Deus do céu, quando eu era um pouquinho mais novo, né? Sabe o que fazia no meio da rua? O João está aqui, o João dessa infância. Eles faziam um boneco lá, o Judas. Meu Deus, coitado daquele boneco. Eu ficava até com dó do boneco. Porque eles batiam naquele boneco, queimavam.
aquela raiva toda, não, porque Judas, sabe, não tem sentido isso. Por mais que Satanás tenha rondado ali, a gente sabe que Satanás pensou que ia vencer, mas sabe qual é o segredo dessa rendição de Jesus? Ele sabia que as profecias iriam se cumprir. Então, todos eles foram instrumentos para que a vontade de Deus se cumprisse. Aleluia. Irmãos, tinha que acontecer. Eu vou dizer algo para você. Só tinha um que poderia impedir isso. Sabe quem? O próprio Jesus. Porque ele não foi obrigado. Ele se rendeu, irmãos. Uma evidência científica disso é que, como eu falei no começo, esse tipo de morte levava muito tempo para ser consumado, para se concluir, porque era um sofrimento. A ideia era essa, era fazer com que aquele indivíduo sofresse. E sabe o que aconteceu? Jesus, ele se entregou. Aleluia. E viram isso e quebraram as pernas de Jesus. E Jesus falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não foi a vontade de Pôncio Pilatos, não foi a vontade dos romanos, não foi a presepada de Judas, foi a vontade de Deus. Agora esse grande exemplo, irmãos, de rendição. Sabe, qual é a nossa maior luta? É se render. Se render a Deus. Sabe, às vezes nós cantamos isso. Eu me rendo a Ti. Tem até um louvor que fala, né? Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou Teu e Tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou Teu e Tu és meu. É fácil a gente cantar, mas na prática é muito difícil nos rendermos, irmãos. É verdade, Deus. Sabe, se render, você encontra a sua vontade. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. E muitas vezes nós não entendemos qual é essa vontade. Sabe, queridos, nós temos que ser como criança, confiar. A criança, ela confia em você. Confia no pai, principalmente quando é pequena, né? Ela confia que quando pegar na sua mão, ao atravessar a rua, ela vai estar segura. É ou não é? Aleluia. Sabe, Deus. muitas vezes nós esquecemos que podemos pegar na mão de Deus e falar: Senhor, eu vou atravessar isso, eu me rendo a Ti, eu me jogo nos Seus braços, porque os Seus braços é um lugar de segurança. Aleluia, se entregue ao Senhor. Aleluia, Oh Deus. Deus, e mesmo, sabe, muitos quando perdem o seu dinheiro, quando perdem a sua saúde, perdem também a sua fé. Sabe, Jesus estava ali, irmãos, num sofrimento terrível. E Ele não desistiu. E porque eu e você, às vezes por uma coisa pequena, a Bíblia diz que é passageira. O que o apóstolo Paulo falou, essa pequena e momentânea tribulação. E olha que esse homem sofreu. Mas eu e você, quando entramos numa pequena e passageira tribulação, sabe, muitos de nós, a primeira coisa que nós fazemos é murmurar, é desistir, é falar: Deus me abandonou, Deus não está comigo nesse momento. Sabe, às vezes Deus deixa um pouquinho você ali, para ver qual que é a sua atitude. Foi isso que Deus fez com Jesus. Ele deixou Cristo um momento, porque aquele era o momento dele tomar a sua decisão. Mas a decisão de Jesus já tinha sido tomada lá no Getsemane.
Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Sabe, é por isso que é importante você ter uma vida de oração. Aleluia, Deus. Faça que nem Jesus ore. Jesus orava o tempo todo. Quando os discípulos estavam ali desapercebidos, daqui a pouco perguntavam: cadê o mestre? Alguém falava: ele está orando, ele está no seu a sós com Deus. Amém? Quantas vezes eu e você temos o nosso a sós com Deus durante a semana? Aí quando chega o momento da tribulação, da prova, nós não vamos ter essa convicção de rendição. Amém? Se renda ao Senhor em nome de Jesus. E a última coisa que eu quero falar, porque hoje nós vamos cear, nós vamos participar dessa mesa do Senhor, é que a entrega, ela aponta para uma morte voluntária. Como eu falei aqui, Jesus, ele entregou, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A morte de Jesus, ela foi uma evidência da sua própria vontade. Irmãos, pega aí o seu filme favorito de super-herói, veja aí os poderes que eles têm, né? Escolhe um aí da sua infância, mas eu vou dizer para você: não existe poder maior, autoridade maior do que a de Jesus. E naquele momento, sabe o que ele podia fazer? Ele podia descer da cruz e acabar com todo mundo. Ele podia usar do seu poder. E até falaram para ele, né? Não és o rei dos judeus? Então, salva-te a ti mesmo. Foi isso? Desce aí da cruz, Jesus. Sabe, Jesus tem poder para isso. Naquele momento ele poderia acabar com todo mundo, mas ele teve que se entregar. E ele tinha que morrer, irmãos. Ele tinha que passar pela morte, porque você conhece toda essa trajetória da graça. Aqueles que estão acompanhando o nosso estudo durante a semana, estudo sobre o fim dos tempos, você já sabe a diferença, né, do tempo da lei e do tempo da graça. E Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele teve que ser o sacrifício, ou seja, ele teve que ser morto por causa dos nossos pecados. E que exemplo! Sabe, eu e você temos que morrer também. Eu e você, nós temos que morrer para o mundo. Nós temos que nascer para Deus. Na próxima semana nós vamos ter o batismo. E o batismo simboliza você morrer para o mundo. Se um dia você já foi batizado, você fez isso com convicção, então o mundo já não tem significado para você. Você recebe uma nova vida em Cristo. Aleluia! Aleluia! Mas eu vou dizer para você, não é só no batismo. Muitas vezes o seu eu tem que morrer em alguns momentos. Você já ouviu falar que dentro de você tem um trono? E se nesse trono está sentado o seu ego, tem algum problema com isso. Você vai ter muitos problemas. Mas se no seu trono, se você já morreu para esse mundo, e nesse trono está sentado Jesus, aí ele vai reinar na sua vida. Aleluia! Amém? Maravilhoso. Glória a Deus. Morra para o mundo, irmãos. Morra para a sua vontade. Morra para os seus desejos. Pastor, como é difícil. Sim, é muito complicado. Mas Jesus, quando subiu ao céu, falou assim: eu não vou deixar vocês a sós. Eu vou mandar o Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Amém? O Espírito Santo nos ajuda. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, voluntariedade. Deus não aceita nada empurrado. Ele não aceita a sua oferta, uma oferta dada, porque se eu não der aquela oferta vai ficar chato. Ele não aceita o seu louvor cantado. Se eu não cantar, o que vão falar de mim? Ele não aceita
a sua vida empurrada no reino dele. Eu vou para a igreja só por causa que senão o pastor vai falar, vai me puxar a orelha. Sabe, Deus não precisa de você, mas Ele quer você. Deus não precisa da sua adoração, mas Ele quer a sua adoração. E quando Deus fez o homem, Ele fez para isso. Ele tinha os seus anjos ali. Irmãos, tem seres viventes que ficam a todo tempo dizendo santo, santo, santo. É o Senhor dos Exércitos. Deus tem adoração a todo instante. Aleluia. Mas Ele criou um ser, criou o homem, a mulher, porque Ele gostaria que aquele ser tivesse a própria vontade de adorar a Deus. Amém? O livre-arbítrio. Dizer, Senhor, sim, eu vou para a igreja porque eu quero. Sim, Senhor, eu vou orar porque eu gosto. Senhor, eu vou cantar porque eu amo te louvar. Aleluia. E o coração de Deus seja de alegria. Amém? Mas não é fácil isso, porque a nossa natureza, ela complica tudo. Mas o Espírito Santo te ajuda. Amém? Glória a Deus, amados. Eu louvo ao Senhor porque hoje eu estou na casa de Deus. Amém. Aleluia. Eu e a minha esposa, completando hoje 18 anos de casamento. Aleluia, Deus. Glória Tem um a lugar melhor para comemorar isso? Deus. Aleluia, Jesus. Vem cá, amor, vem aqui. Deus é fiel. Aleluia. Pode tirar a máscara para eu ver a sua beleza. Aleluia. Tira o olho, irmão, já tem dono. Eu louvo ao Senhor por essa bênção na minha vida. Aleluia, Deus. Sabe, porque eu estou falando isso nessa mensagem? Isso é uma mensagem para os casais. Você casal que vai ouvir isso. Esse exemplo de Jesus também vale para o teu casamento. Porque tem pessoas que falam, ih, vai se enforcar, não é, quando se casa? Vai morrer, vai para a morte. É verdade, você vai para a morte. Você tem que morrer para a sua vida de solteiro e começar uma nova vida. Você tem que morrer para os seus velhos costumes. Porque a Bíblia diz que vocês vão ser um. Amém? Aleluia. Eu quero louvar o Senhor pela vida da minha esposa. Aleluia, Deus. Porque ela é uma bênção na minha vida. Eu falo isso. Eu não sou muito de ficar colocando coisas na internet, declarações. Eu prefiro falar ao vivo e a cores, né? Porque as pessoas querem mostrar muito, mas fazem pouco. O mundo quer viver de aparência, irmãos, mas nós temos que ter a realidade em nós. Eu quero orar nesse momento, antes de concluir essa mensagem, orar pelos casais. Aleluia, Deus. Amém? Em nome de Jesus. Você que é casal, toma posse nesse momento dessa oração. Pai, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer por esse dia em que eu comemoro aqui com a minha esposa, Senhor, 18 anos. Senhor, mais um ciclo, ó Deus, se completa na nossa vida. E eu te dou toda a honra e toda a glória, Senhor, porque mesmo em todas as dificuldades que nós passamos, assim como todos os casais passam, Senhor, o Senhor nos sustentou. O Senhor falou assim, vocês vão ser um, mas eu vou estar com vocês. Eu sou o cordão de 3 dobras, que formam as 3 dobras, que formam a resistência, que formam a fortaleza na vida de vocês. E eu louvo ao Senhor por isso, Senhor, porque a cada dia nós temos aprendido, Senhor, a vivenciar, a viver para Ti, Senhor, e nada tem nos faltado, nada tem, ó Pai, faltado na nossa vida como, Senhor, no nosso matrimônio, como casal, ó Pai, na nossa família, ó Pai, com a nossa filha Isabelle. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de estarmos hoje, Senhor, na Tua casa, te louvando e adorando ao Senhor. Nós escolhemos estar aqui, Senhor, porque nós reconhecemos que se não fosse o Senhor na nossa vida, nós já tínhamos desistido, nós já tínhamos sucumbido, porque o Senhor é amor, e o Senhor derrama esse amor sobre nós. E pedimos ricas bênçãos sobre cada casal, Senhor. Cada um que está ouvindo nesse momento, receba essa unção, receba esse avivamento no seu casamento, Senhor. Talvez um deles esteja a ponto de separar, e nós liberamos uma palavra aqui, Senhor, em nome de Jesus. Foi o Senhor que uniu e nada vai separar, Senhor. Ó Pai, que venha um avivamento, um fogo do Espírito
sobre esses casais, para a glória e honra do seu nome, Jesus, amém e amém. 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 Glória a Deus, amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Eu só quero concluir essa mensagem dizendo que para uma verdadeira entrega, você tem que ter total dependência de Deus. Para uma verdadeira entrega, você tem que ter rendição. Você tem que render graças ao Senhor. Se render também. Se render a Ele, se entregar. Mas tudo isso tem que ser voluntário. Amém?